Sejam bem-vindos ao canal Um Dia no Universo. Eu sou o Murilo e está começando mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal. Os inscritos do canal me enviaram perguntas sobre ciência através dos comentários dos vídeos e do meu Instagram, e eu me propus a responder da melhor forma que eu consegui. Então vamos direto para a pergunta de hoje. Ela foi feita pela Silvana, minha tia, e é a seguinte: como se formam as rochas e delas se extraem as pedras preciosas? Bom, essa é uma pergunta bastante complexa na verdade, e para responder ela, primeiro eu quero falar um pouco sobre a superfície da Terra. Nós estamos acostumados a olhar para imagens e fotos do nosso planeta e imaginar que estamos vendo tudo o que se há para ver dele. Na verdade, o que nós conseguimos enxergar é apenas a casca externa da Terra. Em outro vídeo eu vou falar sobre a formação dos planetas, mas quando a Terra foi formada, ela era extremamente quente, a ponto que sua superfície era líquida. Mas não era água não, esse líquido que existia por toda a superfície da Terra era magma, ou seja, rochas que são tão quentes que estão no estado líquido, e isso acontece aí em temperaturas acima de 700 ou 1000 graus Celsius. Esse mar de rocha líquida logo foi perdendo calor para o espaço através do processo de irradiação, e, a partir disso, começou-se a se formar uma camada sólida na superfície da Terra. A partir do momento em que se formou essa camada sólida, ela passou a agir como um isolante térmico, ou seja, começou a dificultar esta perda de calor para o espaço, fazendo com que um processo de resfriamento da Terra começasse a ser muito mais devagar do que era antes. Isso, somado com o fato de existirem vários isótopos radioativos no núcleo da Terra que estão liberando energia o tempo todo, faz com que a Terra mantenha um manto líquido abaixo dessa camada sólida que é a crosta terrestre. A crosta terrestre, ou seja, essa camada externa sólida, tem em média 50 km de espessura, enquanto o diâmetro do planeta inteiro é de 12.000 km. A crosta terrestre, onde existem montanhas, cordilheiras, oceanos, vales e tudo mais que nós conhecemos como características superficiais da Terra, é apenas uma casquinha fina que está acima deste líquido no interior do nosso planeta. E a crosta terrestre não é contínua, ela está secionada em várias partes que são as placas tectônicas, e por estar em cima de um líquido, essas placas tectônicas conseguem se movimentar e se encontrar ou se afastar ou atritar umas com as outras, causando terremotos e erupções vulcânicas e outros fenômenos sísmicos. Isso tudo eu estou falando apenas para ilustrar que o nosso planeta não é estático, ele está em constante transformação através desses fenômenos geológicos. Os continentes, como nós conhecemos, nem sempre existiram e nem sempre vão existir, da mesma forma que oceanos, cordilheiras, vulcões e outros aspectos geográficos também serão alterados no futuro e também não existiram desde sempre. Claro que eu estou falando de uma escala de tempo geológica que vai muito além do que uma vida humana, por exemplo, mas nós conseguimos observar essas mudanças indiretamente, identificando partes que antes eram leito oceânico e agora estão no continente, e outros tipos de evidências que nós conseguimos identificar no registro geológico do nosso planeta. Bom, vamos entrar na pergunta em si então. A formação das rochas e dos minérios é altamente dependente das condições do lugar onde eles são formados, ou seja, a composição da crosta naquele ponto, temperatura e pressão e tempo que aquele ponto está sobre aquelas condições. Existem três tipos de rochas principais: as rochas ígneas, que são formadas através da solidificação do magma, seja através de erupções vulcânicas que jogam esse material líquido na superfície e ele subsequentemente se resfria para formar rochas, ou em depósitos subterrâneos mesmo, onde eles podem ter mais tempo para se solidificar. Isso aí já diferencia os tipos de rocha que podem ser formados em uma condição ou outra. Existem também as rochas sedimentares, que são rochas formadas através de sedimentos que se depositam camada após camada e que depois sofrem processos de compressão ou de aumento de temperatura também e acabam formando rochas que são bastante fáceis de identificar como sedimentares por conter camadas. E por fim existem as rochas metamórficas, que acontece quando uma rocha ígnea ou sedimentária sofre outro processo geológico para formar um outro tipo de rocha. Então ela acaba sendo soterrada através desses movimentos tectônicos e acaba sendo submetida a altas temperaturas ou alguma coisa assim, e acaba sofrendo ali alguma transformação estrutural ou química para formar uma outra rocha. Ela sofre então uma metamorfose
por isso rocha metamórfica. Ela era um outro tipo de rocha e acaba se transformando. A diferença entre as rochas e os minerais é que as rochas não têm composição definida, elas são uma mistura de vários compostos que formam um sólido, enquanto os minerais têm composição mais constante. E as pedras preciosas são minerais que são mais valiosos, sejam por ser raros ou simplesmente por terem alguma beleza ou alguma função muito específica. Para que haja formação de uma pedra preciosa, é necessário que exista a presença dos elementos químicos certos, nas proporções certas geralmente, e que eles sejam submetidos pelo tempo necessário às condições certas, por isso que elas são geralmente raras. No geral, essas pedras são formadas nos pontos mais profundos da crosta, onde as condições de temperatura e pressão são mais extremas, e depois, a partir dos movimentos tectônicos, esses depósitos são trazidos para mais perto da superfície, onde nós podemos acessar. Portanto, os minerais que são hoje extraídos por nós foram formados muito tempo atrás nos pontos mais profundos da crosta terrestre. Como eu disse, o processo de formação de rochas, minerais e pedras preciosas é muito complexo e depende de várias variáveis para ocorrer. Bom, espero ter sido claro e que essa resposta tenha sido satisfatória. Eu não sou geólogo, então se eu cometi algum deslize, algum erro de nomenclatura ou de conceito, por favor deixe no comentário aqui abaixo que eu vou ler com certeza. Por este vídeo é só, hoje eu vou responder só uma pergunta, eu estou experimentando com o tamanho de vídeo ainda, então vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você quiser enviar a sua pergunta, me siga no Instagram porque eu sempre peço por lá, ou também pode deixar aqui nos comentários deste vídeo. E se eu não respondi a sua pergunta, não se preocupe que eu vou responder num vídeo futuro. Não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar este vídeo em suas redes sociais para ajudar o crescimento do Um Dia no Universo. Muito obrigado novamente a todo mundo que assistiu e até a próxima!